Boa noite, igreja. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, amém? Glória a Deus. Você em casa também, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Você, sua casa, seus familiares, aonde você estiver. Que a graça do nosso Senhor venha nos proteger, amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, o título da mensagem desta noite, a qual o Senhor colocou no meu coração, é: não pare de adorar a Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 137. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: junto dos rios da Babilônia, ali nós assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levavam cativo nos prendiam, nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terras estranhas? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita e a tua destra. Se não me lembrar de ti, pegar-se-ar-me a língua no céu da boca, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que dizem: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te destruir o mal que tu nos fizeste. Feliz aqueles que pegar os teus filhos e der com eles na parede. Amém? Poder se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é um Salmos, talvez um dos mais tristes, apesar que aparentemente parece ser bonito, mas é triste. Triste porque aqui o salmista que escreveu este salmo, ele tenta passar aquilo que aconteceu nos rios da Babilônia. E a Bíblia fala que esse povo foi levado cativo pelas suas próprias paixões e desejos. Abandonaram o Senhor Deus e por isso eles foram levados cativo. E eu falo assim que é um dos salmos mais tristes, porém, é um salmo também muito carnal, vamos dizer assim, né? E aqui você não vê arrependimento, você não consegue enxergar muita coisa aqui. Mas aqui tem uma coisa muito importante, ó. Juntos ao rio da Babilônia, nós nos assentamos e adoramos quando lembramos de Sião. Quem esteve aqui na virada do ano, precisou deliciar de várias coisas, e uma das coisas que nós deliciamos foi a pregação do pastor sobre o que era Sião. Vocês a lembram dessa pregação? O que era Sião? Sião era uma fortaleza que ficava localizada ao sudeste de Jerusalém. E além de ser numa montanha, em um morro, ela tinha ali uma muralha, ela tinha ali um muro de extensão de 1,5 km mais ou menos. E quem conseguiu conquistar Sião foi Davi. Davi conseguiu porque Deus colocou um desejo no seu coração de conquistar essa fortaleza. E essa fortaleza, ela, além de ser construída pelas mãos dos homens para ser praticamente penetrada, ela também tinha suas reservas naturais internas de água. Então era mesmo que você cercasse aquela cidade ali, para você destruir ela, esperando que o inimigo passasse cedo e estava lascado. Então era uma cidade bem resistente mesmo à guerra para a época. Só que Deus colocou no coração de Davi, ele foi lá
e conseguiu, né, conquistar essa cidade. E Sião, ela fica ali na terra de Moriá. Todo mundo lembra de Abraão, quando sacrificou o seu filho lá em Moriá, onde Deus falou assim, ó, sobe e sacrifica o teu filho, teu único filho. Foi na terra de Moriá. Mas só que Davi teve o desejo de colocar no seu coração, de erguer o templo do Senhor, a casa do Senhor, ali nesse local, aonde Deus falou para ele estar construindo. Só que Deus falou, não, você não vai, quem vai construir vai ser a sua semente, a sua descendência. E Salomão acabou construindo o templo do Senhor, lá nessa área de Moriá. Só que Sião, assim, ficou tão popularmente conhecido, poeticamente, que ele se estendeu por vários outros significados, vamos dizer assim. A própria Jerusalém, às vezes, era confundida como Sião. O próprio país de Israel era confundido como Sião, porque Sião representava fortaleza, né? Davi, quando conquistou ali, foi o auge, talvez, do reinado de Davi em termos de conquista. Porque ele conquistou realmente uma cidade impenetrável, praticamente. Também naquela noite da virada de ano, o pastor falou que hoje, Sião, somos nós igreja, né? Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, se eu não me engano. E foi maravilhoso quando essa palavra chegou ao meu coração, e eu guardei ela, por isso que eu estou falando, né? Porque, primeiramente, Deus fala conosco para nós podermos falar com as outras pessoas. Também esteve aqui na final do ano uma pastora, e ela trouxe também uma palavra muito boa, né, sobre o filho pródigo, lá em Lucas 15. Ela fala que todo mundo que é de Sião, a Nova Jerusalém, recebe uma herança, certo? Então, não tem um cristão que não tenha herança. Alguém lembra disso? Foi maravilhoso, né? Então você tem uma herança, você tem uma responsabilidade. Não tem acepção. Todo cristão, todo aquele que é nascido da água e do Espírito tem herança. Herança material e espiritual. E ela falou que aquele filho pródigo, ele, como todos conhecem, abandonou tudo. Falou assim, dá a minha herança. Deus não nega de dar a tua parte. E ele recebeu a herança e foi. Porém, muitos de nós, agora pensamento meu, muitos de nós, às vezes, nem recebemos herança. Já queremos largar tudo. Queremos abandonar aquilo que nós nem recebemos. Às vezes, passamos por dificuldades na família, ou no serviço, ou qualquer outra área da nossa vida. Viemos para a igreja e sentimos um conforto, um alívio. Você já acha que isso aí é uma herança. Isso aí só faz parte da presença de Deus na sua vida. Isso aí não significa nada. Você saiu, você vai perder ela. Mas quando nós falamos de herança, é algo mais sério. Ontem o pastor já falou um pouco sobre a herança, né? Ela é tão séria que ela tem que passar de geração a geração. É você que tem que construir um reinado para o teu filho. Então a coisa é muito séria. E pode ter um pouco de paciência aqui, que o púlpito está um pouco apertado. Como nós não podemos mais trazer celular, né? Glória a Deus por isso. Vou mudar a direção. Então, irmãos, qual a diferença entre o filho pródigo e aquele povo lá do Salmo 137, aqueles judeus? A diferença é que o filho pródigo se arrependeu. O filho pródigo, ele viu as suas dificuldades, o que ele tinha na casa do pai, se arrependeu e se voltou a Deus. E esses judeus aqui, eles tinham se arrependido? Será que eles tinham? Deus proibiu a Ezequiel de conversar com este povo. Se esse povo vir
até você, você não conversa com eles não. São um povo idólatra, um povo que não busca a minha presença. Então assim, apesar do salmo ser bonito, ser lindo, mas não tem espiritualidade. O título da mensagem é: não para de adorar. Se esse povo aqui tivesse se convertido já dos seus pecados, da sua idolatria, com certeza aqui eles iam louvar a Deus, porque para Deus não tem tempo ruim. Não é isso que Jesus falou? Lugar de adoração é aonde eu e você estiver, não importa aonde, seja, desde que seja em espírito e em verdade, desde que seja sincera, desde que seja... Aí que eles tinham que cantar mesmo, aí que tem que glorificar a Deus. Aleluia. E aí eles recebem uma pergunta: vai lá, canta uma canção de Sião. E olha o que ele respondeu: como nós poderemos louvar o Senhor em terras estranhas? Oh, glória a Deus, né? Isso é tremendo. Como eu e você poderemos adorar o Senhor no serviço? Como eu e você poderemos adorar o Senhor em casa? Muitas vezes nós fazemos isso, não é verdade? E por muitas vezes nós também acabamos sendo cativos por essas dificuldades que nós temos, por vergonha de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. E quando nós deparamos com alguma dificuldade, nós sentimos opressão, sentimos tristeza, assim como eles também tinham o direito de se sentir triste, sim. Vou falar que não. Só que, assim, ele estava mais preocupado com a cidade de Jerusalém e Sião do que se arrepender. É porque se eles tivessem se arrependido, eles não teriam que pendurar harpa nenhuma, pelo contrário. Falou assim: ó, nós vamos fazer um rebuliço aqui, assim como o apóstolo Paulo falou. Nós vamos mudar o cântico de Babilônia. Vocês vão escutar sim as canções de Sião. E não se intimidar pelo inimigo, não se envergonhar. E eles choraram tanto de vergonha ali, de tristeza, que chegaram até a sentar de dor, né? Às beiras do rio. Então por isso que eu falo assim, é um salmo triste, porém, assim, é até bonito, assim, tem vários compositores se inspiraram em canções, seja ela evangélica ou não, no Salmo 137. Porque ela representa uma parte da história dos judeus muito triste. Só que o arrependimento não tinha chegado, o arrependimento ainda não tinha batido. Ao ponto deles falar assim, ó, no 37:7. Ó. Lembra-se, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: arrasaia, arrasaia até os seus limites. Olha só, ele estava preocupado com Edom. Quem era Edom aqui? Edom aqui, para quem não sabe, são os filhos de Esaú. Era o irmão deles, a qual Deus já tinha prometido pelos profetas que eles não seriam mais habitados, que Deus ia derrubar eles. Porque em vez de ele ajudar os irmãos, o que eles fizeram? Ajudaram a prender. Se alegraram com isso. Só que eles estavam com o coração muito dolorido, né? Muito rancoroso. Estavam jogando toda a culpa em cima dos outros. Estavam jogando a culpa sobre os seus irmãos. Glória a Deus. Não bota a culpa, irmão, em ninguém. Tudo que você for fazer na sua vida, seja ao lado espiritual ou não, bate no peito e fala: eu sou culpado. Se eu estou nessa situação, eu tenho minha participação de culpa, sim. Fica querendo transferir responsabilidade para outras pessoas. E aqui, ele estava com o coração tão amargo, estava falando: que o desejo é pegar essas crianças desses inimigos aí da Babilônia, que lascar na parede. Olha só,
Era motivo? Sim. Deus já deu um período de 70 anos para eles, para realmente tratar deles, porque do jeito que eles estavam, não podia falar que adorava a Deus na situação que eles estavam, ao ponto deles amarem sim a sua pátria. Eles amavam. Judeu tem um amor pela pátria, vocês não têm noção. Talvez são um povo mais patriarcal que existe. E prova está aqui. Mas por que eles não falaram aqui dos seus pecados aqui? Foi jogar em Edom, foi jogar nos seus irmãos. Por que não falaram que eles eram idólatras? Que eles abandonaram o Deus vivo de Israel, que tiraram ele da terra do Egito com o braço forte. Não foi tirado foi tirado com o braço forte mesmo, com as pragas, abriu o mar vermelho. Depois, na caminhada, maná do céu, água de pedra. Então, o braço do Senhor ficou estendido. Mas por que eles não... Não, foi meu irmão. Irmão, nunca põe a culpa em ninguém do que acontecer com você. Bate no peito e fala assim: eu sou culpado. Faça que nem Daniel, não é assim? Daniel também estava lá, no mesmo local, talvez um pouquinho mais experiente em termos de cativeiro, mas Daniel tinha a mesma condição, ele era cativo. Só que ele não ficou jogando a culpa nos outros, em outras nações, nos seus irmãos, em outros povos. Vamos abrir lá em Daniel, no capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que homem. Daniel 9, vamos pegar o 3 aqui, vamos fazer uma boa leitura, para Deus falar conosco, o que Ele quer essa noite de nós. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha o que ele falou: pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e do teu juízo. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo de Israel. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê ao homem de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em toda a terra por onde os tem lançado por causa das suas rebeliões e cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, os nossos príncipes e os nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio do seu servo, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu, e a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confiou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porque debaixo de todos os céus nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos da nossa iniquidade e para nos aplicarmos a tua verdade. E apressou-se o Senhor e vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em toda a sua obra que fez, pois não obedecemos a tua voz. Ora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mãos poderosas, e ganhastes para ti nome, como se vê hoje. Temos pecado, temos procedido impiamente.
Senhor, segundo todas as tuas justiça, apartar-se a tua ira ao teu furor da tua cidade, Jerusalém e do monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa da nossa iniquidade de nossos pais, viram Jerusalém e o teu povo servir ao próprio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo e a sua súplica sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que chama pelo teu nome, porque não lançamos a nossa súplica perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos e age em tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Glória a Deus. Olha que oração linda, que oração maravilhosa. Estendi ela aqui porque exatamente fala tudo. Enquanto aqueles judeus estavam se lamentando, jogando a culpa dos seus pecados, dos outros, dos seus erros, nas suas falhas, esse homem aqui, ele estava citando, se você pegar Levítico, esse homem estava citando Levítico, dado por Moisés. Esse homem não era muito amado por Deus porque era bonito. Ele era muito amado porque era um homem que, segundo as Escrituras, ele orava 3 vezes ao dia e não era qualquer lugar. Ele orava em direção à sua terra. Então ele também amava Jerusalém. Ele não era... Todo judeu tinha um amor para a sua pátria. E ele disse que não era diferente. Ele abria Jerusalém ali, a janela que dava direção aonde ficava Jerusalém, e ali ele lançava as suas súplicas. Só que ele não falava, Senhor, faça a vingança. Mata todo mundo, Senhor. Sai matando. Não. Cura-nos, Senhor. Porque nós pecamos. Cura-nos, Senhor. Porque nós transgredimos a tua lei. Senhor, nós buscamos os nossos próprios conceitos humanos. Nós desviamos. Então, irmão, essa aqui é uma oração para nós meditarmos, para nós jamais colocar a culpa em ninguém. E nós somos um povo abençoado por Deus, sim, nós somos. Somos uma nação abençoada por Deus? Sim. Olha a chuva que está derramando. Deus ouve a oração? Ouve sim. Eu lembro também, falando daquela maravilhosa noite de virada de ano, estava falando que o que tinha para o Brasil de profecia negativa este ano era tremendo. Principalmente da seca. Lembra a seca que deu? Eu ouvi várias vezes, vai ser um ano daqueles terrível, o pior ano de seca. Ó, tá vendo aquela fumaça? Vai sair, não vai. Eu lembro que nós fez um culto para mudar. E olha a situação. E às vezes nós somos incrédulos em acreditar que, não é porque orou. Quem é vocês para orar? Quem é vocês para orar e para... Nós somos representantes de Deus na terra. Se nós não orarmos, quem que vai orar? O ímpio. O ímpio não ora. E eu lembro muito bem, foi numa quarta-feira, e aonde todo mundo falava que ia ser um ano terrível de seca. Não sei se vocês escutaram. Vocês já lembram como era o cenário? É que às vezes nós temos a mente curta. E esse povo aqui, os judeus, eles tinham a mente culta. Culta no sentido de entender. Mas eles não aceitaram a correção de Deus. Eles não aceitaram aquilo que Deus pediu para que eles viessem a fazer, para que o mal não chegasse, para que o cativeiro não chegasse. Mas eles não. Está nem aí. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, jamais nós podemos colocar a culpa. Se
eu roubei, foi eu. Se ninguém me induziu a roubar, foi eu que roubei. Não foi pessoas que me levaram a fazer esse ato. Se eu matei, foi eu que matei, não foi. Se eu menti, foi eu que menti. Ninguém colocou palavras na minha boca, ninguém coloca uma arma na mão de ninguém. Tudo é as consequências. Eu sei que Deus é misericordioso para perdoar qualquer tipo de ato que nós praticarmos. Mas nós também temos que o arrependimento gera dor, não é isso que o Davi falou? Nos seus salmos. Ele sentia dor, né? Ele sentia desprezo. E se nós realmente não sentirmos dor e arrependimento daquilo que nós praticamos, de mal, de ruim, não haverá perdão. E esse povo aqui não se arrependeu. O povo judeu aqui, pelo contrário, né? Deveria estar com as canções, deveria ter pedido, né? Deveria já estar com as canções de Sião nos seus lábios, cantando os salmos de Davi, aquilo que nós cantamos aqui, muitas músicas, muitos hinos aqui que nós cantamos, são inspirados pelos salmos, e quando você está cantando, às vezes você não percebe. Então, aqueles judeus também, eles deveriam estar cantando salmos, esse é o inário, coisa mais linda. E é para ter ouvido ao contrário, para de cantar, pelo amor de Deus, nós não aguenta mais essa cantoria de Sião. Mas não, o orgulho, o rancor, ali pela situação, jogando a culpa nos outros, amém? E nós como igreja também, nós passamos por um processo de santificação. Agora a Bíblia fala que aquele que não se santificar jamais verá a Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia lá no livro de Hebreus. Aleluia, louvado e engrandecido. Hebreus 10, aleluia. Hebreus 10, 24. Podemos ler? Então vamos ler juntos. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Irmão, a primeira coisa que fala aqui, assim no 24, é para nós nos considerar uns aos outros. Isso aí dá um entender de união, de igreja, de Sião. Nós nos considerarmos uns aos outros. E aí depois ele fala, ó, você agora separa. Agora separa na sua mente. Se eu pecar, aqui fala, voluntariamente, Jesus, porque eu já tinha aceitado Jesus Cristo, parei de pecar. Não estou falando assim que Jesus não vai perdoar, não é isso. Desde que seja arrependimento de coração, perdoa qualquer um. Assim também como eu busco me aperfeiçoar em muitas áreas, e Deus está trabalhando também nessas áreas aí, estou me santificando. Glória a Deus. Mas ele fala, se voluntariamente, eu roubo hoje, peço perdão. Aí amanhã eu vou, roubo de novo. Aí que adiantou? Jesus já morreu, não tem mais o que fazer. Aí depois eu venho para a igreja como se nada tivesse acontecido. Então quando fala nos considerarmos uns aos outros como igreja, é porque vale para todos. Vale para mim, vale para o pastor, vale para todos os membros do corpo de Cristo. Mas traz a sua memória e a minha memória que nós não podemos ser igual aquele povo. Está num local, está dentro da igreja, mas o coração está no tijolo. O coração está em lâmpada, está no
usar a expressão antiga, né? Está no irmão do lado. Está em todo lugar, menos em Deus. A adoração está longe. Como é que você vai se concentrar para adorar a Deus nessa situação? É que nem aquele povo, como é que eles iam adorar a Deus? Não ia adorar mesmo. Era impossível adorar a Deus, porque não tinha arrependimento. Aqueles povos ainda continuavam com o sentimento idólatra dentro deles. E a vergonha, pelo menos aqui eles sentiram vergonha, né, ao ponto de chorar, mas muitos de nós, nem vergonha sentimos mais. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vai lá em Atos, glória a Deus. Aleluia. Todo mundo conhece Paulo. Ele é um exemplo a ser seguido. E ele também aqui estava, nessa passagem que nós vamos ler aqui, em Atos 16, ele também estava em terra estranha. Ele também era judeu, juntamente com o seu companheiro Silas. Aleluia. Vamos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ótimo. Atos 16, 16. Diz assim, ó. E aconteceu que indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande prejuízo aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamamos dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E, na mesma hora, o Espírito saiu. Vendo os seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Aleluia! Esses homens aqui não precisam ser cativo para ir em cidades estranhas, países, pregar o evangelho, não. Eles foram ao encontro. Eram homens de oração, homens de louvores, nos lábios, dirigido pelo Espírito Santo. Aliás, é o Espírito Santo que dá toda a diferença na vida de uma pessoa. É o Espírito Santo que colocaram eles nessas condições, numa visão. Eles queriam por um caminho, o Espírito Santo, não é por aí não. Eles queriam ir para outro caminho, não é por aí não. Até chegar a esta cidade, em Roma. Roma era tão cruel quanto os babilônicos. Tinha amor ao próximo. Eles eram como tantas outras nações aí, né? Eles amam a si mesmos. Se você nasceu lá em determinado país, você é amado. Mas pisou lá no solo deles, misericórdia. Graças a Deus nós não somos uma nação assim, né? Nós recebemos bem os nossos estrangeiros, aqueles que precisam. Assim como a Bíblia nos ensina. Só que aqui eles pegam e vai ao encontro. Vamos fazer o rebuliço. E eles começam a pregar, eles começam a louvar. E a Bíblia fala que em oração. E se nós formos aqui um pouco mais à frente, aleluia. Ó, no 16, né? 16, 25. Fala assim, ó. E perto da meia-noite, Paulo e Silas
perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Oh, glória! Aleluia! Tinha motivo para eles não cantarem lá em Sião, lá na Babilônia? Eles estavam numa situação que nem esses daqui, ó. A Bíblia fala que a prisão era interna, então era o pior lugar que tinha. E lá amarraram as mãos, talvez os pés, as mãos. Era o pior lugar que tinha para. Ali fala aqui que os guardas pediu para eles cantar uma canção. O guarda chegou lá, não, canta aí, quero ver agora, canta. O que Deus quer de nós, quer nos mostrarmos, é o seguinte: na tristeza ou na alegria, louve a Deus, adora a Deus, não para de adorar a Deus. Você é o templo do Espírito Santo exatamente para isso, para adorar. E o processo de santificação é a única maneira de Deus ser glorificado na vida aqui na terra. Quem vai glorificar Deus aqui? De que maneira, se não for na minha vida? Quando eu deixo de praticar algo que desagrada a Deus, Deus está sendo glorificado. E ninguém precisa saber, não. Ninguém não precisa sair contando o que eu deixava de fazer, fazia, deixei de fazer. Mas com certeza Deus vai ser glorificado. Porque a única maneira de Deus ser glorificado aqui na terra é na minha vida e na sua vida. Não tem outra maneira. Ele não vai ser glorificado em animais, em árvores, embora Ele criou tudo. Porque os animais e as árvores, a Bíblia, os Salmos fala que já louvam a Deus. Pelo simples fato de Deus ter os criado. Agora eu e você temos livre-arbítrio de adorar a Deus. E o Espírito Santo, quando eu e você recebe como herança, é uma das heranças que um cristão recebe, ele te dá todas as condições de adorar a Deus, não importa onde você esteja. Pode ser um casamento, um aniversário, que não seja cristão. Aonde você estiver, seu trabalho, não importa que trabalho que seja, lá o crente cantando lá, olha o crente louvando, adorando a Deus, olha o crente jubilando. Lá no refeitório da fábrica lá, uns anos atrás, quando eu almoçava, jantava lá, eu observava algumas coisas. Conhecia quem era crente na hora que a pessoa ia comer. Colocava a marmitinha de lá e outros já chegavam e já. Então é uma maneira de glorificar a Deus. Uma maneira de mostrar para o mundo, ó, aquilo lá é diferente. Aquilo lá, cara desce pela comida. Não é todo mundo que faz isso. E não era mesmo. Eu, por muitas vezes, não fazia, mas depois eu prestei atenção. Aleluia. E no que nós temos que prestar atenção, irmãos, é assim, às vezes nós nos machucamos muito, né? Mas tem pessoas que estão pior do que nós. Abre lá em Apocalipse. Apocalipse 16. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ó, em Apocalipse 16, se você abriu, vai estar escrito assim, ó. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia: aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, irmãos, aqui, neste livro, nessa carta, Deus fala que Ele vai enviar 7 pragas. Aleluia. E essas pragas, segundo aqui no capítulo 9, no versículo 9, 16, 9, está assim, ó.
Depois que ele lançou algumas pragas, ó. E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, quando Deus manda, ou manda não, né, como nós aprendemos há pouco tempo, deixa acontecer, a praga, não é para nós nos afastarmos de Deus, é pelo contrário. Pelo amor de Deus, parece que algumas pessoas estão fazendo ao contrário. Estão se afastando, mas aí que você tem que chegar. Aí que você tem que glorificar a Deus. Embora aqui está um pouco tarde demais, mas Deus, quando lança qualquer dificuldade na sua vida, é para você glorificar a Deus. Não é para você se afastar dos caminhos do Senhor, largar a sua lei e fazer que nem aqueles povos, se esquecer aquilo que Deus mandou desde o princípio, a tua palavra. Mas é mais fácil nós desviarmos, indo por outros caminhos, do que enfrentar a dificuldade, louvando e engrandecendo a Deus, como Paulo e Silas fez. Eu não sei se eu teria, né? Deus vai trabalhar na minha vida ainda, quando eu chegar nessa condição aqui que esses homens tiveram. Adorar a Deus nessa situação. Então, irmãos, praga não é para você. Praga é para o mundo se arrepender, erguer os seus olhos para cima e reconhecer que tem um Deus, que tem um Senhor, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, para que todas as coisas viessem se inclinar perante Ele, não perante a própria criação, como está escrito na Bíblia. Esse é o objetivo de alguns males, porque se deixar solto, acho que nem eu, né? Se deixar solto, acho que nem eu. O passarinho está preso na gaiola, solta ele para ver. Você cria a vida inteira na gaiola lá, qual é o bonitinho, aquela piscita, vai embora. Não quer nem saber, voa. Então Deus deixa algumas regras justamente para isso, para eu e você não sofrer aquilo que esse povo vai sofrer. E quando eu falo assim, que o processo de santificação, ele exige de nós esforço, é porque é para nós não passarmos por esse povo aqui, porque se Jesus manifestar essa palavra profética aqui, que vai ser concretizada, porque a palavra de Deus, ela não pode mentir, se está aqui, ela vai ser cumprida. É para que eu e você não seja atingido por ela. Embora aqui estava falando das 7 pragas para o mundo, mas ela foi escrita para nós, para nos orientar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, fica aí mesmo no Apocalipse 16, vamos lá no 15, ó, vamos dar uma reforçada. 16, 15. Ó, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Está vendo que não foi escrito para o mundo? É para eu e você guardar. Se nós estamos aqui, ó, guarda esse momento no teu coração. Não jogue, não troque isso por nada. Guarde, porque ele vai vir como ladrão. Ele pode ser a qualquer momento, e muitas pessoas estão trocando a herança do Senhor, e Jesus vem, e aí? Ô pai, aí não adianta pedir a herança para o pai. Adianta? Não, você tem que pedir, você tem que receber a herança por justiça. Permanecer até o fim, não é isso aí que fala? Aquele que permanecer até o fim será salvo. E quando aqui está escrito, para você ver, ele fala de todas as pragas, e quando ele fala aqui, ó, e eis que venho como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e guarda as suas roupas, guarda o teu templo, guarda o teu corpo, se santifique a tempo. A Bíblia fala que aquele que é sujo, se suja mais ainda, mas aquele que é santo, se santifique. Isso serve para mim. É o corpo da igreja, não é para, assim, para algumas pessoas, são para todos. Aqui foi escrito para todos, inclusive aqueles que se julgam mais santos. Mas então por que está escrito aqui? É justamente, ó, se está escrito coisas que é para o mundo,
Você acha que uma pessoa mundana, ela vai pegar Apocalipse, vai ler isso aqui? Isso aqui não vai, né? Aqui está massacrando ela. Então o processo da condenação também, ele existe, assim como o processo da santificação. Só que o processo da condenação, ele é meio doloroso. Quando ele for concretizado, misericórdia, apartai-vos de mim, maldito. Tormento eterno, por fogo eterno, preparado para o diabo e os teus anjos. Olha só o processo. Então, por isso que eu falo, nós estamos numa condição melhor. Só se nós não vigiarmos, se nós não podemos chegar nessa condição que eles estão aqui. Por isso, guarda o que você tem, senão você vai passar também, você está sujeito a passar, como todo mundo. Guarda o que você tem. Aleluia. Então, adore o Senhor. Eu sei que às vezes é difícil. Só o fato de você... ninguém vem na igreja, vamos ser sinceros, todos os dias, todas as horas, dando risada. Existe esforço. Olha o tempo chuvoso que está aí. Se você está aqui, parabéns. É um processo de santificação. É com o seu corpo, ao sair de sua casa, ao você olhar para sua cama, para a televisão, para a comida, para outros confortos que você tem dentro de sua casa, e direcionar a igreja debaixo de chuva, você está glorificando o Senhor com o teu corpo. Ninguém precisa saber. O seu sacrifício, a briga que você teve ao sair de casa com pessoas indo contra, é com o teu corpo, é com a tua vida que você está glorificando a Deus. Só com isso. Na terra não tem outra maneira de glorificar a Deus a não ser pela tua vida, pela minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, não para de adorar a Deus em hipótese alguma. Seja na alegria, seja na tristeza. Porque o processo da condenação é muito dolorido, para a gente jogar nossa herança fora. Amém? Glória a Deus. Que você guarde essa palavra no teu coração. Dá uma meditada depois em algumas coisas que foi falada aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar mais e mais ainda no teu coração. Então permanece firme. Permanece nessa graça. Como estava escrito lá em Hebreus. Que muitos, em Hebreus 10 está escrito que muitos, nos últimos dias, vão abandonar. Como era costume de muitas pessoas abandonar a congregação. Você não pode abandonar a congregação pelos simples fatos de uma pandemia. É simples? Mas é claro. Como você vai receber galardão se você não tem luta? Não tem galardão sem luta, tem? Você pode receber algum prêmio se você, como o apóstolo Paulo diz, sem você ser o primeiro, sem chegar lá na frente, se esforçar, se dedicar? Não tem como. Então, com certeza, meu irmão, adore a Deus, continue adorando. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes nós acordamos com o pé esquerdo, mas troca pelo direito. Busca ali um hino. Hoje está fácil, né, você adorar a Deus. Todo mundo tem seu celular, pode levar ele para qualquer canto. Hoje aqui, que eu falei para você, eu estou sofrendo com o caderno aqui, porque ele é grande. Eu não calculei bem aqui a distância, né? Mas isso daí é para nós focarmos mais na leitura bíblica. Mas todo mundo leva o celular para o serviço. Então, em vez de você escutar ali um jornal, uma notícia ruim, vai lá, passa o dedo lá, digita o seu cantor favorito, o evangélico, que te toca aquela canção, e seu dia vai se alegrando, o teu espírito vai se alegrando. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. 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 Fecha os teus olhos, busca a presença do Senhor. Neste momento é só você e Deus. É você e a intimidade que você tem com Deus. Se não tem, ela vai ser criada agora, em nome de Jesus Cristo. E essa intimidade não é para te envergonhar, essa intimidade não é para te colocar em situação embaraçada, não. Essa intimidade é para que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, no teu coração, e dirige a Deus a oração perfeita, tirando da nossa vida tudo aquilo que não está dizendo com a verdade, com a palavra. Às vezes nós adoramos, falamos que adoramos a Deus, mas nosso sentido está em outro lugar.
Às vezes nós cantamos com a boca, mas o sentido também está em outro lugar. Deus quer de nós esta noite que nós adoramos Ele, assim como Ele falou para aquela samaritana. Aleluia. É em espírito, em verdade, que você tem que me adorar, e não importa onde. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer, ó Senhor, por fazer parte de Sião Celestial, a Nova Jerusalém. Cada pessoa aqui presente, Senhor Jesus Cristo, ao te aceitar como único e verdadeiro Salvador da sua vida, recebeu, Senhor Jesus Cristo, das tuas mãos a promessa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que ia nos conduzir, ó Pai, em toda a verdade. Era o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, que ia nos direcionar à verdade, ao amor, à misericórdia e a adorar o Senhor como o Senhor merece. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade sim, de entrar nos nossos corações, em nossa mente, e retirar, Espírito Santo, tudo aquilo que não está certo. Retira, Espírito Santo, todo pecado, todo erro, todo engano, todo amargo. Retira, Espírito Santo, tudo aquilo que não está certo com a vontade do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, dai-nos um coração modificado. Um coração de adorador, Pai. Assim como Paulo e Silas, Senhor Jesus Cristo, te adorou naquela situação, ó Pai. Nós queremos também aprender a te adorar. Te adorar, Senhor Jesus Cristo, na alegria, na tristeza, nas dificuldades. Não importa, Senhor Jesus Cristo, a situação, queremos te adorar. Queremos entregar, Senhor Jesus Cristo, o nosso coração nas tuas mãos. Assim como o Senhor, meu Pai, tirou Israel do Egito com o teu braço forte, o Senhor também, Jesus Cristo, nos sustenta com o mesmo braço. O Senhor não muda. O Senhor guarda aqueles que te invocam. O Senhor, meu Pai, ama aqueles que te amam. É natural, Senhor Jesus Cristo. É muito natural, Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro cristão abrir a tua boca e te adorar. Nós não queremos barganhar, Senhor Jesus Cristo. Queremos simplesmente te adorar. Estamos satisfeitos, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Estamos satisfeitos, Senhor Jesus Cristo, porque nada tem nos faltado, ó Pai. E mesmo assim, muitos de nós rejeitamos te adorar. Rejeitamos os conselhos dos profetas. E às vezes sentimos, Senhor Jesus, igual esse povo judeu, meu Pai, tristes, oprimidos, à beira, Senhor Jesus Cristo, de um córrego, sem ter esperança, sem ter arrependimento. Mas queremos, Senhor Jesus Cristo, ser igual a Daniel, Pai. Reconhecer sim os nossos erros, nossos pecados. Reconhecer, meu Pai, que o mal que eu tenho praticado, esse, Senhor, é a razão por eu estar sofrendo. Mas eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais praticar, Senhor, aquilo que não te agrada. Eu não quero mais, Senhor Jesus Cristo, estar de acordo com o inimigo. Eu quero te louvar. Ensina-me, Senhor Jesus Cristo, a te adorar em espírito e em verdade. Espírito Santo, vem, intercede sim por nós. Intercede sim, porque tu sabes o que nós precisamos. Aleluia. Aleluia. Aleluia.